Aleluia, Deus é fiel e é só por causa disto que nós não somos consumidos. Deus é fiel nas suas promessas, Deus é fiel na sua misericórdia que tem tido para conosco. Deus é fiel no trato para conosco, embora nós possamos estar falhando, errando no nosso relacionamento para com Ele, mas Ele continua fiel. A Bíblia diz que se nós somos infiéis, Deus continua fiel. E essa é a nossa graça, porque ai de nós se Deus não fosse assim tão fiel. Eu tenho na vida prática, no ministério, no relacionamento com as outras pessoas, verificado todos esses princípios. Às vezes a gente vê uma pessoa que está muito bem na igreja, porque está desempregada, está carente, está precisando de uma bênção na saúde, mas logo que melhora de vida, ela se envolve com o trabalho, com as coisas pessoais, com prazeres e vai deixando a igreja e, infelizmente, vai deixando Deus também de lado. É muito triste isto. A pessoa é fiel quando interessa. Ela é fiel quando lhe convém. Mas quando a coisa muda para outro lado, ela vai para outro lado também. Deus não é assim. Deus é fiel em toda a sua maneira de ser. Eu estava conversando com um genro que é empresário e estava comentando o seguinte: o contrato de trabalho prevê 90 dias de experiência para o patrão experimentar o empregado. Se ele não servir, manda embora e em 90 dias contrata outra pessoa. Bem, é 45 mais 45 dá 90 dias de experiência, sem outros encargos trabalhistas, apenas a questão do salário. E eu disse, pois é razoável essa lei, em 90 dias já dá para conhecer a pessoa. Ele disse, olha, Érico, eu vou dizer uma coisa para você, em uma semana já dá para conhecer. Quando a pessoa tem uma queda para a preguiça, para se encostar ou para a desonestidade, a gente percebe logo em uma semana. Na igreja é assim também. Existem muitas pessoas que vêm. As igrejas são de portas abertas. Até mesmo pela lei no Brasil, elas não podem cercear a entrada, o ingresso de qualquer pessoa. As reuniões de igrejas no Brasil, pela lei, são públicas. E as pessoas têm que ter livre acesso às reuniões das igrejas, porque são reuniões públicas. A gente pergunta, e aquelas assembleias de membros, reuniões a portas fechadas? Isso quase não existe mais. Porém, fica aí a pergunta. Mas as pessoas vêm, todas são livres para vir, e todas as igrejas lidam com isso. Vêm de todo tipo de pessoas. E aí? Aqueles que ficam, se agradam, aceitam a doutrina da igreja, se submetem e aí? Como a gente vai saber quem é quem na igreja? Só o tempo, a convivência que vai mostrar os frutos da vida dessa pessoa na igreja. Mas a gente precisa conviver para conhecer, para saber como é a pessoa. É na convivência. Alguém diz que para conhecer alguém, a gente precisa comer um saco de sal junto com essa pessoa. Mas na igreja, a gente tem poucas oportunidades de convivência, basicamente nas reuniões. E eu quero fazer um levantamento aqui dessa questão, em especial para os líderes. A nossa estratégia toda evangélica está centrada nas reuniões. E isso não é bom, isso é mal. Deus cortou essa estratégia do apóstolo Paulo em Roma, por exemplo. Talvez o melhor trabalho dele, que não está tão
bem descrito na Bíblia, mas o que trouxe mais frutos e resultados foi o trabalho em Roma, mesmo porque ele já estava mais amadurecido, já tinha aprendido em Antioquia, já tinha aprendido em Éfeso, já tinha aprendido em Corinto e agora estava em Roma para colocar em prática tudo o que tinha aprendido. A única coisa que ele não podia fazer era reunião aberta, livre. Ele podia receber pessoas na sua casa, mas ele não podia fazer grandes concentrações, reuniões públicas, isso não. No entanto, a obra de Deus cresceu, apesar de não poder fazer reuniões grandes assim. Você entende alguma coisa? As igrejas evangélicas hoje no Brasil apostam quase que única e exclusivamente em reuniões como estratégia. E eu não vejo nada menos proveitoso do que a estratégia de reuniões. Numa reunião vai de tudo. Vai gente sonolenta, gente preguiçosa que fica brincando distraída no celular, gente que está a fim de paquera, gente que está olhando os outros, vigiando, gente rebelde, dá de tudo. Como é que nós vamos ensinar para pessoas que não querem aprender? Como é que nós vamos tratar pessoas desiguais de uma mesma maneira? Como numa mesma reunião nós vamos pregar para um irmão que quer crescer espiritualmente, recém-convertido, está com sede do evangelho, e outro ao lado que é um crente velho, malandro, viciado, um crente rebelde que não quer aprender, só quer criticar a direção da igreja? Como a gente vai pregar a mesma coisa para ambos? Eu quero mostrar que a estratégia de reuniões, principalmente grandes reuniões, é péssima. Não é a estratégia estabelecida por Deus, não é o que Jesus praticou. Se você observar, algumas vezes Jesus estava de público pregando para muita gente. Na maior parte das vezes, ele estava nas casas, a sós com os discípulos, ensinando nas estradas. Jesus não usou a estratégia de grandes reuniões. Ao que eu saiba, Jesus não fez propaganda de uma grande reunião sequer. Ele não avisou: na próxima terça-feira, a grande marcha para Jesus em Jerusalém. Na próxima quarta-feira, grande concentração de fé e milagres na Galileia. Jesus nunca fez isto, nunca avisou de reunião importante visando atrair pessoas. Isto não era a estratégia de Jesus. É bom a gente entender estas coisas. Nós temos que caminhar numa outra direção. Numa grande reunião tem todo tipo de gente. É como Jesus disse, a rede que passa e pesca de tudo. Mas depois tem que separar. Só que em algumas igrejas esse depois não existe. O depois é outra grande reunião do mesmo jeito. E a igreja vai fazendo só isto, fazendo reuniões. Mas isto não é a vida da igreja. Nós precisamos conhecer as pessoas e só na convivência, em grupos pequenos, é que a gente vai conhecer melhor as pessoas. Mesmo na convivência em grupos pequenos, em células, não é tão fácil assim. Quem tem experiência sabe disto. Nós precisamos conviver com as pessoas para conhecê-las. É necessário conhecer, e aí a gente vai ficar decepcionado, porque a maioria das pessoas vai nos decepcionar quando a gente conhecê-las mais a fundo. Você entende isso? O que eu estou querendo dizer? Quanto mais se conhece as pessoas, mais a gente se decepciona. Mas se somos de Deus, nós permanecemos fiéis apesar disto. E quanto mais a gente conhece, mais a gente se decepciona, porém mais ainda a gente tem que continuar amando, se é que nós somos do Senhor. Se queremos ser fiéis, aquele que é fiel apesar de tudo mais. Apesar de tudo mais, é fiel. E são pouquíssimos esses que são assim. Portanto, liderar a igreja, ser chamado por Deus para ministério na igreja, é uma tarefa duríssima,
não é só fazer reunião na frente das pessoas, é muito mais que isto, é conhecer as pessoas, ajudar, exortar, orientar, é selecionar pessoas, é verificar quem é fiel para dar mais alimento, para crescer mais essa pessoa. É muito trabalho, não é só fazer reunião, não. O que há de mais cômodo na vida cristã é fazer reunião, e é exatamente isso que a maioria tem feito, mas não é isso que funciona, não é isto que gera frutos para a vida eterna, não é isto que é mais importante aos olhos de Deus. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.